Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro TochaCast. Hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada do Vai com a Tocha, a Profecia, que acabou agora em novembro. E a gente vai passar por alguns tópicos da história e ver o que a gente fez de certo, o que fez de errado. Mas eu vou deixar o pessoal se apresentar primeiro. Eu sou o Stefano Lopes, joguei como Lopes. Eu sou o Michel Rodrigues, eu comecei jogando com o Klaus e atualmente eu jogo com o Edriel. Eu sou o Silvio Rodrigues, não sou o irmão do Michel, mas joguei um bom tempo aí com o Etsave, zoei muito e... Michel, por que, velho? Por que o Klaus, velho? O Klaus não, velho, o Klaus não, eu adorava aquele cara, velho. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Gustavo, joguei como o Murdoch aí, o marujo que se fudeu muito na temporada, também joguei como o Etsave, sou o Severino aqui da parada. E como comentário aleatório, o Palmeiras não tem mundial. Olá, meu nome é Ana Júlia e eu jogo com a personagem da Aeris. Eu sou o Barad, meu nome é Wendel e eu jogo com o Gorak. Eu quero que todo mundo vai tomar no cu, mas fora isso, eu mais ou menos me identifico com o Gorak porque ele é um espelho do que eu sou na verdade. Ou que eu quero ser, sei lá, não posso sair quebrando porta por aí, né? Mas é isso aí, não tenho o que falar não, o Gorak já me auto-explica. E aí pessoal, boa noite, eu sou o William, eu jogo com o Lander Fallen, e até agora eu não consigo ver nada. Fala galera, meu nome é Júnior, eu sou o DM, o Dungeon Master, e é isso. Bom, gente, nesse episódio a gente vai falar sobre a maioria das coisas que aconteceram aí na primeira temporada, né? Nós pegamos os tópicos principais e a ideia é conversar sobre os erros, sobre os acertos, se poderia ter sido diferente, e enfim. Antes do episódio, alguns recados. Este é o primeiro episódio do TochaCast. O TochaCast é um podcast aqui do Vai com a Tocha, com um formato mais padrão de outros podcasts que vocês ouvem por aí, de conversa, bate-papo, essas coisas. Ele não será periódico e sairá quando nós tivermos bons conteúdos para conversarmos aqui, quando der na telha, né? Ele sairá no mesmo feed do Vai com a Tocha, a Profecia, tá? Neste fim de ano, alguns produtores de conteúdo da comunidade do RPG estão fazendo campanhas de arrecadação de fundos para que sejam feitas doações para instituições de caridade diversas. Convido vocês que ouvem o Vai com a Tocha para darem uma olhada e, se possível, contribuir com essas campanhas sociais que o pessoal está fazendo. Eu vou indicar algumas aqui. O pessoal do Vertente Geek fará uma semana de live streams de RPG com diversos convidados, workshops e mesas. Essa semana servirá para arrecadar fundos para instituições de caridade, como eles fizeram no ano passado. O nome da campanha é Vertente do Amor, que eu achei legal demais, por sinal. O link para o canal do Twitch deles estará neste post, mas quem preferir pode procurar por Vertente Geek no twitch.tv, Facebook ou Twitter, que vocês vão encontrar eles lá. Outro pessoal que está fazendo campanha de arrecadação, outra vez nesse fim de ano, é o pessoal do RPG Next. Faz um bom tempo que eles levantam a campanha deles, que chama Guerreiros do Bem. Deem uma olhada lá na campanha deles e se puderem ajudar vai ser muito legal. Veja os relatos de entrega das arrecadações dos outros anos para vocês se sentirem mais motivados. Bom, essas foram as minhas dicas de campanhas de caridade que o pessoal está fazendo. Agora mudando um pouco de assunto, vai ter um evento, o RPG Day Missão Cultura, que acontecerá na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi de Ribeirão Preto, São Paulo. Será no dia 15 de dezembro de 2018 e eu, Stefano Lopes, estarei lá mestrando uma mesa de D&D quinta edição. Além dessa mesa, terão outras mesas, uma de Call of Cthulhu, uma de Fate System, futurista, outra mesa de Hora de Aventura RPG e outras mais, que o pessoal ainda estão confirmando. Para mais detalhes, pode procurar lá na comunidade RPG Ribeirão Preto no Facebook, que os caras estão atualizando as coisas por lá. Quem está organizando isso é o pessoal do RP ao Quadrado, em conjunto com o pessoal também do Dragões do Ribeirão Negro. Por fim, queria dizer que este é realmente o último episódio do ano. Esperem a segunda temporada do Vai com a Tocha, a Profecia, ano que vem, e digo que outras novidades que tenham planejado também podem acontecer no próximo ano, se tudo der certo. Se vocês quiserem ajudar a dar certo, peço que vocês continuem ouvindo, indiquem a amigos, avaliem o nosso podcast na plataforma que você o ouve, e enfim, esse roteiro que todo mundo já sabe, né? Não parece, mas isso ajuda a espalhar nosso trabalho e nos motiva a continuar.
Fim dos recados, agora fiquem com este primeiro episódio do TochaCast. Lá no começo da temporada, os primeiros episódios, acho que o primeiro grande acontecimento foi a morte de Ilha, né? No caso, ainda era Klaus, tava o Lopes, tava... Quem mais que tava lá? Podemos falar quem não estava lá, né? Que era o Barad, que todo mundo se lembra muito bem, que o cara tava bêbado na carroça. Muito, e não só na carroça, mas na vida real também. Exatamente. E até hoje falamos sobre isso, né? Porra, se o cara tivesse lá acordado, as coisas teriam sido bem diferentes. Pois é. A gente tomou um pau dos esqueletos lá no começo. Nossa, tinha um esqueleto master lá falando que a Ilha falava que era meu irmão. E aí, Júnior, que era aquele cara? Ou você não pode falar? Posso, isso é bem simples na realidade. Os principais erros de vocês ali foram... Primeiro, vocês não tentaram investigar, depois da batalha, né? Investigar o lugar e encontrar um certo item que era chave na campanha. Vocês deixaram pra trás. Errou. Foi mal. E sobre o que o mestre está comentando aí, né? Inclusive rolou até algumas discussões de como teria sido importante essa parte do episódio para nossa campanha, porque acabou que o Klaus, ele teve a percepção de um item que estava dentro de um dos túmulos, nessa parte da campanha lá no cemitério onde a Ilha esteve presente, e esse artefato que estava lá, que aparentemente era uma moeda, seria chave para algo na campanha, mas o Klaus, com toda aquela questão de não querer mexer em túmulos, acabou que de certa forma prejudicou meio que o grupo em questão de informações, né? Inclusive gerou alguma discussão aqui também sobre o que é ou não profanar túmulos, né? Apesar de que já tava revirado o caralho lá, né? Júnior, você tem direito a uma réplica de 1 minuto. Exatamente. Aquela moeda, ela era o condutor de magia da pessoa que tinha reanimado todas aquelas criaturas. E se ajudar a descobrir quem era a pessoa? Não só ajudaria, como também reagiria contra a magia de tal usuário. Se vocês encontrassem outra criatura que fosse reanimada por ele, ou outra magia feita por ele, a moeda iria reagir como uma espécie de imã, ou iria atrair ou iria repelir. Olha. Bom, a verdade é que nós não sabemos ainda quem reviveu. Temos suspeitas, né? Velho da verruga, mas bom, beleza. Próximo ponto. Então a gente saiu de Tomb, né? Foi pra Lemes, que era o nosso grande objetivo da nossa missão de primeiro nível, né? Que era descobrir por que tava fechada. E o que acontece é que lá aconteceram muitas coisas, inclusive, pouca gente sabe, naquele episódio tem uma parte que ele é narrado pelo Lopes, porque nós estávamos aprendendo a como fazer podcast, ainda estamos, né? Mas por problemas técnicos a gente perdeu uma parte do áudio e o Lopes era bardo, então fez esse negócio aí. Mas, né, ideias que a gente tem que ter pra resolver os problemas. Pro pessoal de casa que não tá entendendo, a luz da casa dele caiu e ele perdeu a gravação. A pergunta é, tinha como ter salvo a Morgana? Morgana, não. Aquilo lá já era uma cena que já estava preparada, independente do que vocês fizerem, iria acontecer. Tendo em vista que o grupo inteiro era de nível 1, e vocês estavam cercados por um lugar que magia é crime, tendo no grupo, acredito eu, que 4 conjuradores, ia ser muito pouco provável que houvesse uma solução sem magia para removê-la dali. Na verdade, eu achei que aquele momento ia dar muita merda, porque surgiram planos e planos aí por parte dos jogadores de vamos fazer isso, não, vamos cutucar fulano ali e causar uma multidão, e foram ideias malucas, mas que a princípio, enfim, os jogadores pelo menos haviam esperança de tentar salvar a Moranga lá. Apesar de tudo, ela foi em paz. Pegando fogo, acho que não foi tão em paz não. Então, apesar dos pesares, ela foi. Se você levar em consideração que em algumas religiões cremar um corpo destrói a sua alma,
Paz, Só que ela tava viva, né? Ela tava Não era um viva, corpo, né? Tipo assim, eu olhei aquilo lá e falei, porra, eu tô num filme de Inquisição aqui, cara. A mulher estão queimando ela. Ué. Eu lembrei logo de Jax Demolay, velho. Bem observado, Gustavo. Essa cena, eu me baseei justamente... Essa cena e essa... Uma curiosidade, né? Essa cena e essa questão de magia na cidade, eu me baseei muito nessa época de Inquisição, onde qualquer bruxo ou qualquer ato suspeito de bruxaria era punido com a fogueira, né? E não é à toa que o nome dela também foi escolhido por esse motivo, Morgana, né? É um nome que já... como que eu posso dizer, histórico como nome de bruxa. E a título de curiosidade, essa parada da Inquisição aí não era só a bruxa que ia queimada não, cara. Era tipo, você tá querendo roubar um trono de uma pessoa lá, tipo, a casa A tá em guerra com casa B. A partir do momento que se espalhava o boato que certa pessoa da família era bruxa, aquela família inteira estava condenada, porque além daquela pessoa que era acusada, era perseguida e cremada, as outras pessoas da família ficavam marcadas também por contribuir com a bruxaria, entendeu? No final, quem pagava pelo crime era toda a família. Mas, assim, dentro da história eu acho que existem pontos e momentos que são bem chaves. Essa ideia da Morgana, para quem acompanha o podcast de maneira certinha, posteriormente, em outros momentos, vocês vão ver que acaba impactando até atualmente ideias de personagens que ainda tiveram oportunidades e momentos de pensar sobre realmente o que aconteceu lá atrás, sabe? É realmente impressionante a forma como fatos que ocorrem na história não são coisas isoladas, simplesmente aconteceu aqui pronto, não. Isso fica na mente do personagem e em momentos volta e fala, caralho, velho, se pudesse ser diferente, se esse evento tivesse não acontecido dessa forma, será que a profecia ainda estaria acontecendo, sabe? E isso que é o interessante dos caminhos que percorrem dentro do RPG de mesa. Sobre essa questão de a profecia poderia estar acontecendo, foi um bom ponto, porque um pouquinho depois daquela cena, nós conhecemos a Amanda. E a Amanda era uma personagem que a gente não sabia, mas acabou vindo a ser mais importante, né? E o que acontece é que ela pregava que a profecia realmente existia, e parece que as pessoas da cidade estavam divididas sobre isso, né? O próximo grande acontecimento, depois de conhecer a Amanda, não conhecer, né, mas ver ela passando na rua pregando sobre a profecia e tal, foi que nós, convencidos pelo Gorak, e um pouco com a ajuda do Lopes também, convencemos o grupo a matar o regente da cidade, matar o Gustav. Nós nem sabemos quem ele era, o que isso poderia ocasionar. Nesse meio tempo encontramos o Etsev e... O que vocês acham, gente? Poderia ter sido diferente? O Gustav poderia ter sido poupado ou passado pro nosso lado, será? Desde o momento que eu vi a Amanda, eu quis matar ela. E se tivesse matado, acho que nada disso teria acontecido. Nossa, coitada Mas da por qual Amanda. motivo? É, porque ela não foi com a cara dela. Ô, louco, mas ficou homicida mesmo, hein? Bárbaro. Cara, enquanto você não foi com a cara dela, havia um personagem na nossa mesa que foi muito, muito bem com a cara da Amanda, que foi o Klaus, né? Inclusive o Klaus tentou interagir inicialmente com ela, falar sobre as coisas, e depois, com o tempo, como ela se revelava mais louca ainda, ela acabava que interagiu um pouco melhor ali com o grupo depois, sabe? É como se de vez em quando aparecem alguns personagens que você fala, cara, esse personagem, ele não tá aí por acaso, ele tá aí por algum motivo, e foi isso que passou muito na cabeça do Klaus naquele momento ali, sabe? De, caralho, a mulher é louca, ninguém acredita nela e, porra, vamos escutar ela aqui, velho. E posteriormente foi revelado a importância do personagem na história, sabe? E o Klaus ficou feliz com isso. Depois, mais do que o Klaus, outras pessoas se envolveram mais ainda com ela, sabe? Eu, como jogador, eu fiquei com o pé atrás, entendeu? Falei, porra, essa Amanda aí, não sei não, entendeu? E o Etsev, ele ficou meio lá, meio cá. Até eu falhar miseravelmente no teste de intuição e virar super fã dela, tá ligado? Mas
putz, velho, a Amanda, eu até tentei interagir com ela, né, o boneco particularmente gostava dela, né, mas, cara, eu realmente fiquei com o pé atrás o tempo todo com a Amanda, eu cheguei até a comentar isso na mesa, não lembro nem se foi por ar, mas eu cheguei até a comentar isso na mesa. E eu sinceramente achei que ela ia dar uma volta na gente em algum momento ali, que ia complicar mais ainda a situação. Em relação a ela também, o Lander ele ficou com o pé atrás também. Ele acabou meio que não dando bola, porque o pensamento que estava passando na cabeça dele é que à medida que ele estava mais ao centro daquela cidade, ele estava mais próximo do real objetivo dele. E depois que o Klaus iniciou essas interações com ela, o Lander ele sempre ficou um pouco atrás. Ficou meio que recluso ali na dele, mas não viu aquele interesse muito grande de fazer uma amizade com ela. Depois aconteceu o que aconteceu. Eram aparições estranhas em locais que a gente não esperava. Eu lembrei aqui porque eu não fui com a cara da Amanda. Que desde o momento que chegaram a encontrar ela mostrava que sabia de muita coisa, mas não falava porra nenhuma, velho. Ela falava coisa que não coisa. Uma dúvida a respeito da Amanda, que eu queria ver se a memória de vocês está boa. Ou se eu apresentei esse fato, né, pra vocês também. Por que, em teoria, lógico, ela era doida, varrida e ficava por aí gritando que o fim estava próximo, que a profecia ia acontecer? Alguém lembra? Alguém sabe? O motivo eu não sei te falar. Cara, pra mim, porque ela sabia, porque o pai dela tinha contado pra ela sobre o negócio aí. Eu lembro mais ou menos isso. Bingo. E o que aconteceu com o pai dela? Morreu. Parcida. Pois é. Morreu? Faleceu. Ninguém perguntou pra ela como. Não morreu. Morreu ali. Verdade. Não. O pai dela também, na história, também tinha sido queimado na fogueira. E a partir daí ela sabia que ela deveria. Ele foi queimado na fogueira justamente por isso, por tentar mostrar pra todo mundo que a profecia era real e que o Lord Gustav estava tentando esconder isso de todo mundo. Aí foi chamado de herege e acabou pegando fogo. Ué, mas o Gustav já não usava o motivo de fechar as portas e não permitir magia por causa da profecia? Eu achei que ele defendia que a profecia existia, tipo, abertamente. Cara, pra mim o Gustav defendia essa parada da profecia e não pra poder proteger, mas pra se isolar. Sim e não. Outro fato também que a Amanda, outra informação que a Amanda tinha, mas como vocês não deram a mínima pra ela, ela não revelou. O Gustav tinha a informação que parte da profecia aconteceria naquela cidade, com algum habitante dali. Então, ele tentou proteger os moradores de toda a região e também fiscalizar. Não é à toa que para entrar na cidade tinha todo um controle, você tinha X tempo que você poderia ficar ali e também não era permitido magia, porque qualquer um que demonstrasse sinal de qualquer tipo de magia era punido com a morte. Era assim que ele imaginava que ele iria deter a profecia. E aí nós vamos pro ponto de chegar a ter de matá-lo, tendo que os personagens foram convencidos pelo Gorak e pelo Lopest, né? E aí, vocês acham que se a gente podia ter conversado e deixado ele do nosso lado, alguma coisa assim? Cara, na verdade eu tentei conversar, não sei se você se lembra. Eu tirei números, né? Foi difícil conversar, eu não consegui convencê-lo. Mas a gente teve a ideia, a troca de ideia antes de troca de porrada. Queria questionar vocês uma coisa também a respeito disso. Como que ele já sabia, quando vocês chegaram, que vocês estavam na batalha, que a irmã dele tinha morrido? Sendo que isso tinha acontecido um dia antes, na noite anterior. Cara, pelo que você descreveu do cara que tava lá na tumba lá, depois que a ilha caiu, né? Eu acho não, tenho quase certeza que foi o camarada que tava usando o disfarce do clérigo lá da cidade. Foi ele que falou. Pra mim foi o Uri, hein? Filho da puta. Não, assim, não deu tempo. Ele chegou junto com a gente, velho. Ele não poderia ter chegado antes e dado essa informação. Ah, tá. Essa parte eu não peguei. Desculpa aí. Até onde, assim, eu acredito, acho que faltou um pouco mais de tentar o diálogo com
com o cara, sabe? Eu vejo que também, talvez muito porque, querendo ou não, é a primeira vez que nós estamos jogando junto também, né? Precisou de um bom tempo até a gente começar a se adaptar a como que os nossos personagens interagiam uns com os outros personagens. Eram, assim, eu que era muito também dos jogadores se conhecendo esse momento, sabe? E isso tem um impacto muito importante, sim, na história, sabe? Porque você saber como determinado jogador geralmente funciona um pouco o pensamento dele ajuda bastante dentro de uma campanha, sabe? Você tira aí por várias mesas que vocês já jogaram, por exemplo, com amigos, onde você já tem uma certa noção de como é que funciona um pouco as ideias do seu amigo e que, querendo ou não, influencia um pouco no alinhamento do seu personagem. Por mais que você, independente, queira fazer um personagem completamente diferente do seu alinhamento em vida real, do mesmo tipo de alinhamento, sabe? E eu acho que, sim, foi um momento onde, por ter esse conhecimento ainda, principalmente entre os jogadores da mesa, isso impactou muito nesse momento com o Gustav, sabe? Onde nós... acredito que faltou ter um pouco mais desse entrosamento entre os jogadores, sabe? Para poder ter insistido talvez um pouco mais na conversa. Quando a gente começou aquela brincadeira da mesa do vampiro lá, isso espelha tudo que o Michel falou aqui agora. Um pequeno disclaimer aqui, essa brincadeira de vampiro, eles estão se referindo a Vampiro à Máscara, 3ª edição, que o pessoal montou uma mesa fora do podcast para jogar esse outro RPG aí. Infelizmente isso ainda não virou um podcast à parte, mas quem sabe no futuro, né? A gente já tinha tanta intimidade como, né, jogadores um com o outro, que fluiu muito melhor o início do que como o começo da campanha Profecia. A gente não se conhecia, a gente estava cada um retraído ali, tudo e tal. Hoje a gente sabe que é só brincadeira, putaria, todo mundo fala o que quer com cada um aí. O que acontece é que foi legal o começo da Profecia, com esse negócio de a gente não se conhecer, porque realmente, antes de começar o podcast aqui, a gente jogar, ninguém se conhecia, ninguém. E os personagens, os heróis também, ou heróis entre aspas, né? Os heróis também não se conheciam, então tudo que aconteceu acho que foi bem natural, assim. E aí, o que eu ia falar é que tem mais uma variável aí, que da gente não ter dado tanta conversa pro Gustav, é que ele foi vendido pra gente, pelo mestre, como um vilão. Porque ele era uma pessoa que prendia as pessoas, que queimava as pessoas vivas, né? Então, isso também... Não, mas existiu diálogo no início. Ele é que não quis. Porque a gente matou a irmã dele. Quer dizer, a gente matou não. Porque disseram pra ele que nós matamos a irmã dele. Tá, mas ele não resolvia a explicação. A gente tentou explicar, então ali ele atacou primeiro. Tanto que eu fui o primeiro a ser atacado. Eu já estava próximo e ele estava conversando. Ele primeiro intimidou o Gorak. Eu tava logo atrás também, eu tava querendo sair. Tava querendo partir pra agressão dele. Mas assim que a gente entrou e que o Gorak foi dar início a um diálogo, ele não tava com muitas ideias de continuar dialogando. Mas assim, eu acredito que esse ponto, justamente ali com o Gustav, eu acredito que faltou muito do meu personagem, o Klaus, sabe? Porque ele era um clérigo, ele que deveria ter ido ali e ter conversado com ele a respeito do que aconteceu com a ilha, sabe? E ele ficou muito passível do que estava acontecendo, tipo assim, vocês querem matar? Então, porra, desce a lenha no pescoço do cara aí, velho. Então, assim, eu acho que pelo alinhamento que o meu personagem tinha e pela como foi construída a história dele, eu acho que faltou um pouco mais de esforço ali do meu personagem, sabe? Então, assim, na campanha, eu vejo que ele foi uma das falhas de mim como player no comprometimento da ideia do meu personagem, sabe? Tem um pequeno detalhe que vocês esqueceram, eu só gostaria de lembrar. Quem passou essas informações pra vocês, que ele era um cara maligno, era um personagem... Sr. Hendrix. O Thomas Pilsen, não foi não? Exatamente. Cerveja.
Vamos lá. Quem foram as pessoas que colocou na cabeça de vocês que ele era um cara maligno? O prefeito da cidade de Gardaia, até porque ele estava sendo altamente impactado por causa de toda essa Fake news, né? fake news, o que ele chamou de insanidade do governante de Lemes, Gustav, né? E Thomas. O Thomas Pilsen, que era o taberneiro da cidade de Lemes. Mas por que o Thomas decidiu dar essa, entre aspas, missão para vocês? Porque descobrimos depois que ele era um Zentarim. Exatamente. Ele era um Poder com a porra Zentarim. toda. Ele era um Zentarim e ele tinha ordens superiores de que o Gustav deveria morrer. E assim ele acabou passando para vocês e vocês acabaram acreditando nele. Só que ele também não era nenhum santinho, né? Lógico. O porquê ele me colocou nessa situação junto com o grupo foi justamente isso. Eu precisava entrar na cidade, arrancar a cabeça do Gustav e vender. Provavelmente para os Zentarins, não importa na hora. Mas, tipo assim, tudo o que aconteceu após a morte do Gustav meio que recai sobre o Gorak. Ele foi meio que um arauto do caos aí nesse caso. Mas são pontos iguais a esse que tornam a história uma crescente. Porque olha só, se vocês pegarem o ponto em que nós estamos na campanha atualmente, decisões dos nossos personagens, elas são decisões muito mais questionativas de, porra, será que é isso mesmo? Será que esse cara é o que ele é? Diferentemente do começo da campanha, qualquer um chegava com qualquer peixe e vendia pra gente de uma maneira fácil, sabe? E ao ponto que nós estamos na campanha já não é tão assim, não é tão fácil vender um peixe assim pros personagens, sabe? Amadurecimento do personagem, né? Exatamente, sabe? Que acompanha a linha de crescimento da campanha. Então o que acontece? Simplesmente o grupo foi com essa ideia que o Gorak tinha na cabeça, sabe? Só que não houve tanto questionamento, não houve tanto esse questionamento de realmente descobrir a história por trás do que o Thomas ali, o taberneiro, tinha para vender pra gente, sabe? Foi-se apenas, houve uma ganância muito mais pelo dinheiro ali, de porra, vai valer uma grana se vender a cabeça do cara. Pelo menos foi o que o Gorak ali expôs ao grupo, sabe? De cara, a cabeça desse cara ali, vai rolar um dinheiro aqui que o Thomas vai pagar pra gente. E então assim, havia ali por trás meio que um cegar pelo ouro, sabe? Um pouco do cegar pelo que as pessoas estavam nos dizendo. E atualmente já não funciona tanto dessa forma, sabe? Vou até ter complementar o que você falou aí. Tipo assim, antes cada um tinha uma missão pessoal, mas ela era simples e objetiva. Igual eu tinha que arrumar um dinheiro para voltar para minha terra. No caso, o Klaus, ele era um, sei lá, fudido, queria ajudar todo mundo. Todo mundo tinha uma missão objetiva. E conforme as descobertas que a gente teve naquele desenrolar, é que evoluiu para o que a gente tá hoje, cara. Então, tipo assim, essa evolução do personagem fez com que tudo que a gente vai fazer agora já pesa um pouco mais. Não é tão simples assim. Olha, é o seguinte, eu não tava jogando ainda, né? Quando vocês resolveram atacar lá o poderoso lá. Mas eu, como ouvinte, né? Nessa época eu tava ouvindo o podcast. Eu fiquei tipo, velho, como assim? Eles vão entrar na cidade e vão bater no regente, tá ligado? Eu senti que faltou muito isso dos jogadores, então, tipo, velho, o cara é o líder da cidade, entendeu? Não vai ser uma tarefa muito fácil, nem uma tarefa muito lógica, entendeu? Eu na hora ali... Não, peraí, mas tipo assim, eu na hora ali como ouvinte, se eu tivesse jogando, eu teria ficado com o pé atrás. Isso não precisava nem ser o Edsave, não, era só uma questão de pensar, velho, porra, vou chegar, vou matar um maluco, eu nem sei quem é que tá falando a verdade. Eu falei, putz, quando eu tava ouvindo, minha reação foi, putz, isso vai dar uma merda do caramba, entendeu? Mas, cara,
eu achei o episódio um dos mais interessantes, por mais que seja louco essa atitude, eu achei um dos episódios mais legais de ouvir assim, e eu ri a beça com a decisão da galera, tá ligado? E juro que eu fiquei torcendo ali pra ver um TPK. Mas infelizmente não deu. Uma Fireball doeu mais. Verdade. Bom, Sobre o Gustav, a batalha iria acontecer de uma forma ou de outra. Só quero deixar isso claro porque ele já tinha informação que vocês tinham matado a irmã dele. E lógico, quem fez a cabeça dele falou que foram vocês. Então, sendo ou não o grupo que tenha feito isso, ele iria atrás de vocês. E lógico, ele estava na própria cidade onde ele estava protegido. Então, ele iria atrás de vocês mais cedo ou mais tarde. Essa é uma batalha que não seria evitada. Talvez ele não tivesse morto, mas a batalha iria acontecer. Mas a gente em forma nenhuma podia ter dissuadido ele, não. É o que eu falei. Ele poderia não ter sido morto, mas a batalha iria acontecer. Talvez no final vocês não teriam matado ele e ele continuaria vivo. Júnior foi cuzão. Ah, se eu for trocar soco, eu arranco logo a cabeça, não quero saber não. Cara, Ele bateu primeiro, foi ele que começou. Não, mas assim, ele só matou. A gente só brigou com o Gustav porque ele ficou sabendo que a ilha morreu. E se a ilha não tivesse morrido? Aí é outros 500. Exatamente, aí vocês teriam a mesma missão de talvez arrancar a cabeça dele, só que ele não ia ter nada contra vocês. Aí ia ser tudo diferente. Quando vocês me encontraram que o Gorak foi falar com o Etsev que ia ter aquela treta, eu juro pra vocês, eu como jogador fiquei com o cu na mão de perder o personagem de primeira. Mas eu não podia voltar atrás com a interpretação do personagem. Então eu danei pra frente, tá ligado? E a minha esposa, ela tava do meu lado e ela danou de rir, tá ligado? Mas daquele jeito assim, tipo, tu vai se fuder muito. E velho, eu juro, eu esperei ali que alguém ia me matar naquele momento. Porque eu teria feito isso, entendeu? Eu teria feito isso se fosse o Gorak. Pois então, a sua aproximação foi difícil lá, né, velho? Eu também fiquei com o cu na mão. Mas é assim, eu ia te bater, velho. Eu percebi. Você ficou com o cu na mão. Até porque tu tava com um ponto de vida, né, velho? Eu tava com um ponto de vida e eu já tinha gastado aquela parada do orco lá. Tolerância infindável. Putz, grilo, cara. Pra vocês verem que o amor também é à primeira vista. Exceto no caso do Lander, gente. Rapaz. Depois que nós matamos o Gustav, encontramos o Etsev, nós voltamos pra taverna do Pilsen, do Thomas Pilsen, e acabou que ele não tava lá e não tinha ninguém na taverna, e a gente foi dormir e tivemos os tais sonhos proféticos, que a gente teve vislumbres do futuro, do passado, ninguém sabe. Cara, o que eu tenho a dizer a respeito assim, da forma como o Klaus viu esses sonhos proféticos, primeiro que ele ficou maluco, né, velho? Que tipo assim, porra, tá passando aqui umas coisas estranhas na cabeça do boneco e, caralho, isso aqui de certa forma ou diz alguma coisa ou sei lá, o personagem tá pirando, velho. Acabou de matar o cara ali e de repente começa essas loucuras. Eu sei que assim, na cabeça do Klaus foi uma confusão, e não só na dele, na minha como player, velho. Eu vou dizer uma coisa aí. Caralho, velho, olha isso que tá acontecendo. E. Olha esse corvo branco. Olha o corvo branco. Exatamente. Então, assim, primeiro que o Klaus já não era um personagem muito novo. Então, talvez seja até por isso que ele tenha se dado bem com o Etsev. Mas. Cara. Fora o que me fez ficar pensando como player, velho, foi. Cara, foi bizarro. Essa é a grande verdade. Foi bizarro. Os sonhos proféticos foram foda porque a gente não sabia se era o futuro, se era o passado, se já tinha acontecido. Só que uma coisa que foi o sonho final é quando aquele ser entra lá na taverna e leva a cabeça do Thomas e coloca em cima do balcão. O Lopes se vê no sonho e era no lugar exatamente onde ele estava dormindo, como se ele tivesse, sei lá, saído do corpo, alguma coisa assim.
E aquela criatura, né, era muito poderosa, porque ela fez a gente dormir, ela parou o tempo em outra hora, e a gente até hoje não sabe quem era. Mas sobre os sonhos, teve um cara, depois que a gente viu que realmente estava morto nos esgotos, tinha a floresta que eu suspeito, depois que seja lá onde apareceu o Aes. Enfim, os sonhos proféticos só serviram pra pôr dúvida na cabeça da gente, foi mais dúvida do que certezas. Sobre o sonho profético, velho, é aquilo. A primeira coisa que eu pensei como jogador foi, cara, que maconha foi essa que o narrador fumou? Entendeu? A segunda foi, velho, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E a terceira foi, cara, como é que eu vou trabalhar com o personagem nessa situação? Entendeu? E aí veio uma coisa na minha cabeça, já tava vindo, na verdade, há alguns episódios, né, assim, em alguns momentos antes, que era, cara, pra interpretar o ETC eu vou ter que fazer da seguinte forma, eu vou ter que agir da primeira forma que vinha na minha cabeça. A primeira coisa que vinha na minha cabeça foi isso, né, foi de, quando terminar, brincar com o boneco como se ele estivesse encenando ali aquele sonho que ele teve. Foi até uma forma dele poder gravar aquilo que ele estava acontecendo, né? Aquele sonho que ele teve. E tipo, mano, eu achei como jogador, eu achei muito massa a história, entendeu? Achei bem da hora. Tava se passando, achei muito apelão esse negócio de parar o tempo, viu, narrador? Achei muito apelão essa porra de parar o tempo pra gente que tava ali vamos dizer assim, de supetão. Mas achei foda, cara, achei foda demais. E lembrei muito, uma coisa que me fez lembrar muito a descrição foi os Death Knights, cara, do Warcraft, tá ligado? Lembrei muito, cara. O cara chegando de B10 com a cabeça na mão, sangue. Eu achei bem foda isso daí. Cara, pra mim foi o seguinte, velho, esses sonhos aí proféticos, no começo eu tava meio em dúvida, assim, se era concomitante com o momento, mas depois que ele foi narrando e aquela parada da taberna lá que o cara cortou a cabeça lá, ele levou a cabeça do Thomas. Da hora que ele mostrou o sonho lá da Amanda, arrancando a cabeça dela também, porque o cara parece ter um fetiche muito grande por cabeça, né? Pra entender. Ele e o Gorak. Cara, quando vocês estavam discutindo se iam pra lá pra poder ver cabeça da Maria lá, que esqueci o nome daquela vagabunda lá, ou pra... Ei, cara, esqueci o nome daquela cidade lá que parava o tempo, que o tempo voltava, sei lá o nome daquela bosta lá. Eu fiquei doidinho pra vocês irem lá pra voltar pra Tomb, velho. Eu falei, velho, pelo menos alguma coisa lá deve ter, velho. Que no mesmo dia que tava tendo no sonho, vocês escolhem dúvida, pô, vai ser no presente, não, vai ser no passado. E eu fiquei assim, velho, tá acontecendo esse trem agora, velho, porque não tem como o cara fazendo um sonho profético. Pra mim, vocês estavam tendo mais uma visão justamente o que o cara tava fazendo. Parece até que essas visões estão ligadas justamente com um ser só. Pois então, cara, concordo com tudo que todo mundo falou aí, velho. A observação que eu tenho a fazer aí é que realmente aqueles sonhos ali, eles deixaram tudo muito mais confuso do que já estava, porque a gente procurava respostas e a gente achou algumas respostas ali que abriram um leque de opções, o que a gente poderia fazer. E tipo, isso foi foda, velho, porque ali deu um rumo pra aventura do que a gente tava fazendo e por quê. Porque, tipo assim, por mais que a gente tivesse ameaçado ali, né, chegou um cara fodão e que pôde subjugar todos os personagens de uma vez só. Ali foi, eu acho que o ponto que mostrou o primeiro inimigo que a gente tinha. Ou amigo, sei lá, depende do ponto de vista. Mas ali deu um pouco o rumo do que a gente ia fazer com aquilo que ele fez com a gente, com o problema que ele jogou nas nossas costas. Primeiro vamos aos fatos. O cara que deixou a cabeça do Thomas ali é um velho conhecido do Klaus. Foi o mesmo cara que ameaçou o Klaus no dia seguinte na rua, dizendo: eu sei o que vocês fizeram e mais cedo ou mais tarde vocês vão se ver comigo, mas por enquanto somos aliados. É o Nameless, o líder da Ordem de Mirkul,
que inclusive mais pra frente na história encontra-se um bilhete dele ameaçando alguém. E os sonhos são importantes para conectar um pouco mais os personagens, né? Porque foi o primeiro momento em que todo mundo se viu realmente unido por algo diferente do proposto até então. Todo mundo foi unido pelo sonho. Todos que participaram daquilo ali sonharam e a partir daí virou o grupo que é hoje. Toda essa parte aí a respeito dos sonhos proféticos foi o primeiro grande contato que o grupo teve com a profecia. Foi onde realmente houve a imersão realmente deles como elementos parte da profecia. Até então eles ainda estavam só conhecendo, buscando que caralho é essa profecia, e realmente foi o grande choque de tipo, caralho, é real. Verdade. Eu lembro você, eu vi o corvo branco, aí o outro, você também, é real, é real. Eu lembro disso, tá ligado? Israel. Depois que esse cara deixa lá no sonho profético a cabeça do Thomas em cima do balcão, é a nossa segunda cabeça que nós estamos com problema, porque nós tínhamos que ter sumido com a cabeça do Gustav antes. Então gerou todo esse problema, achamos uma solução, entre aspas, e fugimos para os esgotos, porque a Amanda tinha nos falado que por lá nós conseguiríamos fugir. Então foi uma ajuda que a Amanda nos deu. Lá nos esgotos a gente fugiu um pouco, viu que um dos sonhos era verdade. Acabamos entrando numa construção que nós não sabíamos a princípio de quem que era. Encontramos alguns rastros Droll, enfim. E lá dentro encontramos o Marujo Murdock, né? O cara que apareceu com a marca no braço. Ninguém sabia de onde era, o que estava fazendo lá. E sumiu também, sem a gente saber o que era, com um outro vilão, vamos dizer assim, da campanha, que foi o Zoinho. E aí, o que vocês acham desses dois? Cara, eu quis montar o Murdock como sendo um cara mais filha da puta possível. Cara, eu devo dizer que, sim, pelo menos ao Klaus ali, o Doc não foi não foi tão impactado por ele, porque o Klaus ele tava meio, foi um momento que o Klaus tava meio aéreo, sabe? Mas tanto é que ele, quando o Murdock sumiu, ele sequer percebeu, sabe? Quem acabou percebendo foram os outros bonecos. Mas teve esse momento nessa parte do zoinho, que é quando o Klaus ele abre a porta lá. Ele tá com alguém que ele abre a porta. Quem foi o fudido que abriu a porta lá com o Klaus e que se deparou com o zoinho? Lander. Ah, isso, foi o Lander. E acabou que se deparamos com aquilo e tipo, caralho, foi um momento ali na campanha onde eu acredito que foi em questão de desafio, ele já era uma coisa a um nível mais à frente, sabe? de tudo que a gente já enfrentou, acho que ia ser o nosso primeiro grande desafio, assim, pelo menos era o que o Klaus pressentia, sabe? E aquela criatura completamente diferente de tudo que ele já tinha visto, né? Então, e foi onde houve a participação do Gustavo com outro boneco, assim. Foi as primeiras imersões do Gustavo junto ao grupo também. Cara, que essa cena, a partir do momento que a gente sai dos esgotos e entra nesse local completamente desconhecido, basicamente a partir desse momento, pro Lander, ou até mesmo pro grupo, todo mundo ali estava querendo colocar seus objetivos à frente, concluir e tentar de maneira mais efetiva possível acabar com o que estava ocorrendo. E a partir do momento que o Lander e o Klaus se depara com aquela criatura completamente, como é que se diz, diferente para eles, ali o que passou na cabeça do Lander foi colocar à prova tudo que ele treinou. Passou de ser algo que ele só ouvia
dos seus mentores e por histórias de viajantes, dando para ser algo que estava ali presente na frente dele. Então, nessa situação aí, ele estava meio que querendo mostrar para ele mesmo, para se provar dele mesmo, seu verdadeiro objetivo. E basicamente foi durante a campanha toda. Foi mais tentar superar cada desafio que apareceu para ele. O que acontece é que essa dungeon que a gente encontrou, o Murdock, o Zoinho, ela era gigantesca. O Júnior já tinha falado pra gente antes que ia ter uma dungeon gigante e tal, e quando a gente viu, a gente não tava acreditando. Eu acho que a gente deixou passar muita coisa, não sei o que a gente deixou passar. Uma dungeon muito grande, com muitos rastros de draw, só que sem nenhum draw. Então o Lopes estava tentando investigar, achar alguma coisa, mas nada de concreto foi descoberto, a não ser no final dela, que a gente encontra os bilhetes e aquele corpo, né? Mas a gente vai saber quais eram os objetivos dos draw em colocar esse guardião que era o Zoinho. O que o velho vergonha estava fazendo lá, o que ele é com os draw, né? O que tem a ver uma coisa com a outra. Enfim. Então vou falar do Murdock, pessoalmente, porque é outro personagem que eu achei bem legal. Eu, como jogador, eu achei bem intrigante aquele negócio lá das marcas dele lá, né? Os machucados dele lá. Depois, quando o Júnior explicou ele, né? O que ele era, como ele funcionava, eu achei mais legal ainda. Eu não tinha ainda pensado em algo daquele tipo. E, velho, queria muito que ele tivesse ficado mais tempo com a gente. Sinceramente, eu realmente achei que ele ia ser um personagem que ia se estender mais, entendeu? Fiquei surpreso lá com o Devorador de Murdock, né? E sobre a dungeon, velho, graças a Deus que acabou porque eu não aguentava mais ficar andando naquele negócio, um troço grande da porra. Meu amigo, a gente ficou quantas sessões, cara, naquilo ali? Vocês lembram mais ou menos? Pra mim são umas 6 ou 8, velho. Cara, 6 sessões, eu nunca fiquei tanto tempo num canto, cara, numa mesa de RPG, velho. Tipo, caraca, cara. Eu já não sabia mais o que fazer, eu já tava ficando doido, entendeu? Já não era nem mais doido, era eu que tava ficando doido já. E, tipo, quero dizer pra Júlia que, porra, velho, caraca, como é que tu conseguiu planejar aquele negócio gigante? Como é que você teve paciência de montar cada detalhe daquilo ali, velho? Tu construiu até as paredes devagar, cara. Isso é louco. Isso é muita dedicação pra um negócio, cara. Eu hoje em dia, eu me espelho nisso. Eu tento chegar a esse nível aí teu, tá ligado? De tanta dedicação pra alguma coisa relacionada a RPG, entendeu? Eu te dou parabéns por isso, velho, porque foi muita loucura fazer aquilo ali, tá ligado? E, mano, agora eu vou aproveitar pra te dar uma xingada também. Eu elogiei, agora eu vou dar o tapa. Velho, eu fiquei muito puto porque você não deixou a gente matar o Zoinho, velho. Sério. E não deixou também a gente salvar o Murdock. Eu também queria saber de tu se, tipo, dava pra salvar ele ali naquele momento ou se realmente era planejado que ele fosse ser devorado ali, entendeu? Ou se você bateu isso na hora ali. Porque, cara, não sei se o Gustavo ia continuar como personagem ou não. Mas eu achei bem interessante mesmo o desenvolver disso daí, entendeu? E o Ed Save, cara, eu não posso dizer que ele ficou um pé atrás, o Murdock, mas o boneco com certeza. De princípio, cara, quando o Júnior pediu pra eu fazer o Murdock, a gente já tinha passado por aquela parte lá, já sabia o que ia acontecer, entendeu? Então, assim, a mesma coisa que o Murdock fez com a gente, que a gente não curou ele, claro, eu resolvi fazer com vocês. Porque, assim, eu queria ser um filho da puta por um momento. E, assim, o que eu achei interessante foi que vocês botaram a porra de um cego pra vigiar o cara. E o cara era cego mesmo, que eu fui embora de boa e ele não viu. Então funcionou a estratégia. Em tese, né? Mas a consciência do Murdock bateu e ele foi ajudar vocês. Só que assim, o Murdock já tava planejado pra ir já. Ele não ia ficar muito tempo na mesa, não. Ele era um temporário mesmo.
E um adendo, assim, cara, muito interessante foi que quando recuperaram lá, salvaram o Marujo lá da gaiola, o Etc veio com a porra do dragão, né? O dragãozinho dele lá e tal. O dragão cumprimentou. Só que da mesma forma que o dragão veio, foi embora. E eu fiquei tipo assim, porra, que bicho importante. E no mais, cara, eu creio que realmente, velho, quando o Júnior fez aquele mapa lá daqueles catacumbas lá de Salles, de Lemes, sei lá o nome do caso, acho que é Lemes mesmo. E, velho, na hora que ele mostrou o tamanho daquele negócio, eu fiquei pensando que, mano, eu pra montar um mapinha naquele trem, apanhei igual um condenado. E isso foi porque era só um layout. Imagina juntar tudo numa tela só e ainda conseguir gerenciar aquele trem do jeito que ele tava. Deu até uma preguiça só de pensar, velho. Então, Júnior, parabéns com isso, cara. Agora eu vou fazer igual o Silvio. Agora deu tapa na cabeça, agora é um tapa na cara. Velho, você foi muito cuzão, velho. Mas foi muito cuzão. Sabe quando? Sempre. Obrigado. Sempre. Pode escrever. É bem por aí. Muito cuzão. Que gratuito! Pois então, cara, esse aparecimento do Murdock aí também foi o que me deixou intrigado nesse episódio. Porra, por quê? Pra quê? Como? O que fez esse filho da puta aparecer ali, velho? E tipo, ali foi o início da jornada de, sei lá, de mudança talvez do Gorak. Porque foi quando ele se tornou um cara mais justo nas paradas, tá ligado? Antes ele tava pouco se fudendo, ele queria matar todo mundo. Ali ele começou a... Porra, tem um cara aqui preso, ele passou a mesma coisa que eu, acho que eu vou soltar ele aqui. E isso aí, cara, foi um marco pra mim, pro personagem, porque foi assim, um degrau acima do planejamento que eu tenho pro lore do meu personagem. Cara, a sessão teve o melhor encerramento que eu vi também, que foi o Júnior falando que o Lander viu, chegou lá, você viu, cara, o bicho na sua frente. Falei, porra, o bicho é foda mesmo, hein, velho. O cego tá vendo? É, eu lembro. Sobre a dungeon, eu tirei 2 dias inteiros das minhas férias fazendo aquele mapa. Quando eu falo 2 dias inteiros, foi das 8 até umas 10 horas da noite, parando só pra comer, fazer algumas outras coisas, passando raiva porque o programa em si não ajudava, então foi realmente trabalhoso. Igual o Silvio falou, eu desenhei cada layer, cada ponto da parede, labirinto, fiz questão também de desenhar conforme o meu gosto. Foi realmente puxado, mas eu sabia que era de certa forma investimento, eu ia colocar aquele mapa ali e a galera, eu sabia que ia ficar um bom tempo ali dentro. E esse era o intuito daquela dungeon, era para ser cansativo, para ser exaustivo, não só para os jogadores quanto para os personagens. Ia chegar uma hora e todo mundo ia falar, caralho, mas isso aqui não tem fim. Ela praticamente não tinha fim. E quando vocês acabaram de encontrar, depois de investigar não muitas coisas, vocês encontram um boss que era um observador, só que lógico, fácil, nível fácil para a época. Em seguida, um segundo boss com um sub-boss, que foi o mago verruguento, o velho verruguento, né? E o esqueleto minotauro. Naquele dia, inclusive, eu ainda avisei, há uma chance muito alta de algum personagem morrer nessa batalha. Mas o Gorak é foda. O que eu posso dizer que vocês deixaram passar ali, de coisa que não faz muito sentido, não faz tanta... não é tão relevante. Vocês deixaram a cozinha e o estoque, onde tinha mantimentos, vocês poderiam comer à vontade e levar pro período inteiro.
Mas agora o lugar que tinha muita relevância, que eu inclusive fiz um encerramento quanto a isso, foi o túmulo na sala separada. Vocês viram o túmulo, olharam, viram que tinha aquelas cruzes com energia, com material que negava magia, e mesmo assim não quiseram abrir o túmulo, exatamente como o Michel falou, com medo de profanar aquele lugar. E o que estava lá dentro era de suma importância também para a campanha. Mas aqui eu não posso mais falar porque seria um spoiler. Sobre o Murdoch, quando eu planejei esse personagem, eu deixei ele com 3 opções. Uma, se vocês fossem ajudá-lo. Outra, se vocês deixassem ele neutro, não ajudassem e nem tentassem matá-lo. E a terceira, se vocês tentassem matá-lo. Se vocês ajudassem, curassem ele ou coisa parecida, ele iria ajudá-los na luta contra o Zoin. E foi o que ele fez. Se vocês apenas tivessem deixado ele lá, vocês iriam encontrar com o Zoin, e quando voltassem ele já não estaria mais lá. E se vocês tentassem matá-lo, aí seria um terceiro boss que vocês enfrentariam no game. Lógico que esse não era tão forte, porque ele era um personagem de nível 5, se eu não me engano. E foi até por isso que eu fiz um convite pro Gustavo. Falei, Gustavo, se quiser participar, mesmo que seja de uma forma temporária, tá aí o personagem que eu acho que você vai curtir jogar. Acho que um ponto que a gente deixou passar, que deu muita conversa, então, não vou dizer treta, mas um pouco de desavença entre a gente, foi o pacto do Gorak com a estátua lá, pra fazer o machado de sangue. Michel, o que o Klaus achou disso na época? Cara, meio que tipo assim... Primeiro que o Klaus estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo ali. Então, se o cara apareceu com um machado ali, diferente, novo, sei lá, com a merda de uma pedra, sei lá, que tinha naquele machado. Tipo assim, ele nem reparou, velho. Entendeu? Tipo assim, o Klaus estava preocupado com outras coisas, velho. Muito mais preocupado talvez com o bem-estar da galera do que, tipo, porra, se a pessoa apareceu com um item ali, sabe? E se em algum momento ele acabou reparando, simplesmente ele guardou pra ele ali, sabe? Tanto é que depois, em alguns momentos, o Klaus até tenta dialogar ali com o Gorak, ele tipo, cara, bora ser amigos, negócio de querer dar porrada nos amiguinhos não dá certo, sabe? E foi meio que mais ou menos nisso, assim, mas tentando dialogar ali e juntar a galera. Em questão de machado, não chegou a reparar. Bom, eu e Stefano acho que essa estátua tem muito a ver com aquele anão, né, que já foi falado, com o anão que fez pacto com não sei quem, que faz umas armas cabulosas aí. E esse anão aparece em alguns flashbacks fazendo o que eu acho ser as armas dos 4 cavaleiros aí. Será que essa arma do Gorak é uma arma que poderia bater de frente com a arma dos cavaleiros ou alguma coisa assim? O Lopes não sabe nada disso, é uma coisa que eu, jogador, fico pensando se ela vai ser se esse item é um item muito importante para nossa vitória. Mas Etsev, você que encrencou com o Gorak na época, e aí? Pô, então, é porque aquilo, né? No background do Etsev, ele se fudeu muito por causa de negócio de pacto, né, velho? Então, pro personagem, o que o Gorak tava fazendo ali, cara, era destruindo a vida dele, entendeu? E foi tipo assim, pro que eu pensei pro personagem, aquilo ali criou um conflito no Etsev, entendeu? Porque quando aconteceu as coisas do passado dele, ele prometeu, né, ele jurou, ele poderia até ser um paladino também, mas ele jurou que ele faria o possível, né, pra poder impedir que outras pessoas cometessem o mesmo erro que o dele. Só que naquele momento, ele não conseguiu fazer nada.
entendeu? Por medo. Ele tinha medo do Gorak naquele momento. Por as coisas que ele já viu o Gorak fazer. Ele sabia que ele não ia dar conta de resolver a situação sozinho. Tanto que ele tentou recorrer ao grupo. E o grupo falou, não, velho, de boa, o cara fez um pacto com o capiroto, tu também fez. Então, entendeu? Não deram muita bola pra isso. Mas ele ficou em conflito, né? E isso, mais pra frente, no decorrer da história, ficava conflitando a mente do Edsel, entendeu? Porque ele não cumpriu com a principal promessa que ele fez, e inclusive o que fez ele ter o nome dele, entendeu? E isso deixou ele muito quebrado nesse ponto, entendeu? Ele aí naquele momento, ele se preocupou pela vida do Gorak, tipo, não porque ele era muito amigo do Gorak ou coisa do tipo, mas porque ele passou por isso e a vida dele virou um caos depois que ele fez um pacto, e ele não queria que isso acontecesse com mais ninguém, nem com o pior inimigo dele, entendeu? Não dizendo que o Gorak é o inimigo dele, pelo contrário, com o tempo ele foi ficando mais próximo do Gorak, mas com um jeito mais... Muito próximo. Então, já chegaram até a dormir. Até me perguntaram sobre isso, né, no projeto que eu faço aqui. Amor, ela viu. Né? Como é que foi a noite de amor do Gorak do Edsel, né? Eu não sei o que vocês estão mandando pros outros, mas é claro que foi uma coisa muito animal. Mas, tipo assim, ali foi um momento crucial pro Edsel conflitar e definir se ele ia ficar próximo ou não do Gorak. E a partir daquele momento ali, ele tentou se afastar o máximo possível, porque ele não queria ver a desgraça que poderia acontecer com ele por conta daquele pacto ali, entendeu? E, tipo, ele achou muito que o Clérigo ia dar bola, mas o Clérigo tava tão doido quanto ele, então cagou pra essa situação. Mas eu, como jogador, achei foda. Eu achei muito foda, achei da hora a questão do machado lá de sangue. Porra, muito legal mesmo. E, tipo, tudo a ver com o macaco do Gorak, tá ligado? Mas é o seguinte, cara, a visão do pacto ali que o Gorak fez, no momento ali, ele estava em busca de poder, ele sabia que ele podia ser subjugado. Principalmente depois das paradas que tinham acontecido, velho. Ele é um bárbaro, ele tipo assim, ele tem que ser mais forte que os outros. Teve um cara que, sei lá, velho, entrou na mente dele, expôs um sonho, cortou uma cabeça e deixou na mesa. Alguma coisa precisava ser feita ali para igualar. E foi em busca de poder que ele fez aquilo ali. E naquele momento ali, ele tava pouco se fudendo pro grupo. A única pessoa ali que eu acho que ele se importava um pouco era o Klaus, que o ajudava ali. Mas ele tava pouco se fudendo, ele precisava sair daquele buraco, o objetivo dele era claro. Ele tinha que receber e, porra, voltar pra tribo dele. Mas tudo mudou. Sobre o Machadão. Bom, o que eu posso dizer é que o Fideon, até agora, a única coisa que ele aparece, pelo menos por enquanto, são só as introduções. Ainda tem mais coisa para aparecer no futuro, então não posso revelar mais nada além disso. Justo. Bom, voltando lá pro labirinto, na luta contra o segundo boss, entre aspas, contra o Velho Verruguento, acontece uma das partes mais tristes da temporada, que é a morte do nosso clérigo Klaus. A morte, bom, aí é o que aparenta ser. Silvio, o que o Edsel sentiu com a morte do Klaus? Caralho, cara. O que eu tô sentindo até hoje com a morte do Klaus? Mano, eu adorava o Klaus, velho. Eu acho que... Eu não sei vocês, mas... Porra, pra mim, até aquele momento ali, foi o personagem que eu mais gostei no jogo, cara. E todo mundo que eu converso sobre o podcast fala a mesma coisa, que o Klaus é o BFF, que o Klaus é o amorzinho, entendeu? O Klaus é muito cativante, entendeu? Cara, né, a gente tava conversando antes, né, do podcast começar a ser gravado,
E o Michel, ele já tava num climão de bad, de despedida fudida, tá ligado? E ele tava transparecendo isso pra mim, pelo menos, né? E, cara, eu falei, porra, vai acontecer alguma merda, mas eu não esperava que seria essa merda, entendeu? Porque, putz, o Ed Save, ele tava muito de boa com o Klaus, ele gostava muito do Klaus, entendeu? Eu gostava muito do personagem também, já vinha gostando desde quando eu comecei a ouvir o podcast, né? E depois com as interações do Klaus e com o Ed Save aí que eu fui gostando mesmo, e aí quando aconteceu, a minha reação na hora foi tipo assim, eu já tava multado, né? Minha reação foi tipo, não, velho, não, que merda, puta que pariu, como assim, velho? Não faz, velho. Aí eu fiquei mandando mensagem, não sei se o Michel lembra. Fiquei mandando mensagem no privado do Michel, porra, Michel, tu não vai sair do podcast não, tu não faz isso, velho. Que sacanagem do caramba. Eu tenho pra mim, e é pessoal isso daí. Ele não gostou da interação do Ed Save com o Klaus, da brincadeira deles dois. Falou assim, não, vou fazer um boneco mais sério, e aí mudou totalmente o personagem. Tanto que o personagem dele atual é meio afastado do Ed Save, né? É meio que até uma contraparte em questão de raça. Mas, cara, nossa, velho, até hoje é uma falta que eu tenho no grupo. Inclusive, eu botava muito isso na interpretação do Ed Save depois, porque ele também sentia muita falta do Klaus, porque foi o primeiro amigo que ele fez, na cabeça dele, não sei se o Klaus era amigo dele de fato, mas pra ele era o primeiro amigo que ele tinha feito depois de toda aquela catástrofe que aconteceu no passado dele, cara. E se tornou alguém importante pra ele, entendeu? E, porra, eu como pessoa fiquei muito abalado com a morte do Klaus na hora lá, porque eu realmente não esperava, fiquei surpreendido e eu fiquei até com uma raivinha do Júlio por causa disso, assim, não raivinha no sentido de não querer falar com ele, mas, assim, falei, porra, mestre, que sacanagem, matar o Klaus, e fiquei com o Michel a mesma coisa, entendeu? Mas, porra, foi um momento bem marcante mesmo, cara, eu acho que é um dos momentos mais marcantes da campanha. Como tudo no podcast, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então é tudo uma surpresa, a gente não... o que tá acontecendo no jogo é o jogo mesmo, de verdade. Não tem nada roteirizado. E quando começou o Júnior a narrar uma coisa triste, o Klaus caindo, a pedra brilhando, e ele começando o fogo consumindo o cara, começar a explodir. E aí... Começou a explodir não, né? Foi uma explosão, né, da magia do velho verruguento, né? E começou a curar a gente, todo mundo já tava triste já. E aí foi uma parte que eu cortei do podcast, que é todo mundo, logo após ele falar que o Klaus tinha sumido, todo mundo, como assim, velho? O quê? O que tá acontecendo? Não pode ser, tal. Tipo, ninguém esperava. O Michel guardou muito bem esse negócio do que ia acontecer. Foi um choque, cara. Eu não esperava, não. Cara, eu queria acrescentar aqui o seguinte. Desde a morte de Klaus, o Full Desgraça comeu solta nessa mesa, velho. Porque o Lucas completamente virou um radar de Fireball. Então, desde que o Klaus morreu, as Fireball tá comendo na sua cabeça. Eu sou bem fã de você pegar essa pedra pra você, velho, que ajuda. Não sei se você fuma ela, é algo assim. O Klaus, pro Gorak, ele era, tipo assim, o mediador no grupo ali. Tipo, ele era um pouco de razão, né? E quando ele fez esse sacrifício aí, cara, o Gorak viu como honrado pra caralho, né? E tipo assim, as atitudes que o Klaus tinha durante, né, tudo aquilo que a gente passou até chegar àquele ponto, ele era um cara altruísta, né, velho? Então, o Gorak via coragem nisso. Mas agora eu, como Barad, que eu fiquei puto da vida quando o Klaus morreu, eu fiquei, porra, mas foi bom. Agora, só lembrando aí a todos aí que o Gorak fez uma promessa, né? Que ele disse que ia deixar ali a alma do Klaus descansar onde em Gardaia, né? No templo lá do filho da puta lá de Lathander. Ele disse que quando ele pudesse ter tempos tranquilos, ele queria conhecer aquele templo. Mas é isso aí, cara. O sacrifício ali dele ali foi completamente honrado pro Gorak. E isso ficou na memória, né?
Cara, eu sei que foi um bom tempo tramando aí, né, Júnior, a respeito do Klaus. Eu sei que, cara, eu nunca conversei tanto no WhatsApp com o Júnior que nem nesse período, velho. Porque eu falando como player mesmo, eu não me sentia tão bem ajustado com o personagem, sabe? Foi a primeira vez que eu estava jogando de clérigo e eu não sentia que eu tinha uma conexão tão boa com a interpretação do personagem. Por isso que às vezes o Klaus, ele era aquele... Porra, velho, ele era um clérigo Como diferente assim, de tudo que vocês velho? enfrentaram já tiveram como amigos ou como inimigos, sei lá, velho. Ele era meio estranho. Então, assim, eu senti uma dificuldade com o personagem. Eu de certa forma, estava um pouco insatisfeito, sabe? Tanto é que depois eu conversei com o Júnior sobre uma maneira de fazer algo memorável ao personagem e chegamos a esta conclusão. Tanto é que a magia utilizada lá pelo colar do Klaus não é uma magia qualquer, tá bom? É uma magia que ela realmente existe no universo de D&D, mas ela é... Sabe aquelas porra que são muito... Aquelas magias que são tipo assim, cara, ou você detém a caralhada do conhecimento todo e herdada por gerações, ou você não vai saber que essa merda existe. Basicamente era uma coisa da tradição da família ali do Klaus, que vem de gerações. Muito sobre isso, desta maneira. Então havia um ponto na campanha que ia chegar a esse confronto. E o Júnior, calma aí, cara, que a gente vai encontrar uma maneira de solucionar isso daí. E o Júnior foi bem feliz quando ele trouxe algumas propostas, algumas maneiras, e era meio que já algo esperado, sabe? Eu queria vir com um personagem com uma proposta diferente, que trouxesse um pouco mais do que o Klaus não tinha, sabe? E chegou o Edriel depois na campanha, sabe? Eu acho que eu me identifico muito mais com alguns aspectos da personalidade do Edriel do que com a questão do Klaus, sabe? Porque eu acho que o Klaus ele já tinha uma personalidade um pouco mais para a campanha, e eu acho que eu queria um pouco mais de um personagem para trabalhar na campanha. E o Edriel ele abre um leque maior para mim nesse quesito do que o próprio Klaus. Mas a ideia era que o Klaus realmente fosse o personagem que cativasse as pessoas. É como se fosse tipo aquele bom amigo que você tem. Essa era a grande ideia do Edriel. Tipo, porra, o personagem morre, traz um algo diferente para as coisas, sabe? Eu acho que traz até uma motivação a mais para o grupo em si, sabe? Então eu acho que foi uma parte da campanha que foi pensada ali nos últimos momentos, mas que trouxe algo a mais para os demais. Tipo assim, todos ganharam e perderam ao mesmo tempo. Porque nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Mas enfim, essa foi a grande ideia ali quando eu conversei com o Júnior a respeito do personagem Klaus. Mas que tenha dito assim, pelo menos ao meu ver, que alguém que você não chega a ser tão próximo do que você é, volta e meia o Klaus ele volta aí no meio da campanha. A gente já percebeu isso daí, né? Volta e meia dá. Às vezes o Edriel dá umas de Klaus, né? Não, sim, tem tipo assim, exatamente disso, cara. E tem tipo assim, exatamente isso. Eu tô dizendo que, então, assim, há pontos do Klaus que realmente são do meu alinhamento da vida real. Mas eu digo assim, em questão de estar confortável com o personagem, sabe? Uhum. Eu acho que o RPG ele é um ponto onde a gente tenta fugir de quem nós somos. Eu acho que o RPG de mesa ele traz muito disso, de porra, você pode ser tanta coisa lá que você não é na vida. E o Klaus ele estava muito próximo do que assim eu sou, que ao mesmo tempo incomodava. E eu queria algo para trabalhar. Um desafio, né? Exatamente. Entendi.
Mas eu juro que, tipo assim, em alguns momentos, eu sei que não tem nada a ver com o filme, mas assim, até eu entender isso, em alguns momentos eu achei que o Edriel ali, ele tinha alguma ligação espiritual até com o Klaus, entendeu? Por ter esses lapsos de lembrar, entendeu? O personagem. Então que até o Stefan, ele brinca, né? Toda vez que o Klaus volta, vamos dizer assim, ele fala, ei, Klaus, ei. Mas ele foi o mentor do Klaus, o Edriel, cara. Ah, legal. Ele foi, assim, não o mentor, enfim, mas no próprio enclave da Esmeralda, né? Então, o superior do Klaus ali, em algumas aventuras, foi o próprio Edriel. Tanto é que o Lupest, lá na abertura de entrada do Edriel, é uma carta do Edriel para o Klaus, uma carta que nunca chegou. Legal, muito legal. Onde será que foi parar essa carta, hein, Lupest? Onde será? Como o próprio Michel já falou, era algo que estava sendo, entre aspas, planejado já há algum tempo, mas que a gente ainda não tinha dado um jeito de pôr em prática. E conforme no dia a gente até conversou, eu e ele, falou, vai ter um momento ali que vai ser bem difícil pro grupo. Vai ser praticamente impossível, que era a luta contra o Verrugento e o Minotauro. Porque eu sabia que ali havia chances reais de alguém morrer se a cura não fosse efetiva, sabendo que o grupo inteiro já ia estar exausto devido ao mapa gigantesco. E aí juntou o útil ao agradável, né? O Michel já queria, ele falou, cara, vai dar super certo, vamos fazer então, vamos fazer. E foi o que aconteceu, galera. Quando eu passei a ideia para ele passou a ideia para mim do que ele queria pro Klaus, como ele queria que acontecesse. Eu abracei a ideia da mesma forma que ele também aceitou a forma que eu iria conduzir a, entre aspas, morte do Klaus. Porque foi o fim do personagem, pelo menos até agora. Daqui pra frente aí pode ser que ele reapareça, quem sabe. Bom, gente, tinha mais coisas que a gente queria falar, mas o nosso tempo já deu. Então eu vou deixar que cada um deixe uma mensagem aí do que o podcast ajudou nesse ano, que coisas boas trouxeram, no que cada um evoluiu. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer algum jabá, deixar link, eu coloco lá no link desse episódio aqui. Eu particularmente adorei fazer parte da equipe, vamos dizer assim. Foi uma experiência muito legal. Eu sempre ouvi podcast minha adolescência inteira, e agora essa parte da nível jovem adulto também, né? Escuto muito, eu consumo mais podcast do que qualquer outra coisa no meu dia a dia, e tipo assim, sempre tive o desejo e a vontade de participar de um, independente da forma que fosse, nem que fosse só escutando o pessoal gravar. E, porra, foi uma experiência muito da hora pra mim. Eu confesso que de início eu fiquei muito nervoso, porque eu não sabia como agir. Inclusive, parte da doideira do ETC veio disso daí. E até aquele momento eu não sabia como seria interpretar o personagem, o que viria do personagem em si, né? Então foi meio que muito de supetão, por isso que ficou esse lance do tudo que vinha de primeiro na cabeça do ETC fazer. Inclusive, aquela porta foi justamente isso, batida na porta. Agradeço muito a oportunidade a todos mesmo disso daí, de ter participado. E, cara, me ajudou também a trabalhar melhor com improvisação, cara. Eu, normalmente tava precisando muito disso, né? Eu tinha um problema pra improvisar em alguns momentos aí, principalmente em RPG, e me ajudou bastante. E como você vira tudo porra louca, então vinha
as sacadas, as brincadeiras através vamos dizer assim, da deixa de vocês, né? Vocês davam uma deixa na cena, eu tentava pegar aquilo ali e fazer de uma forma que ficasse engraçado ali. O Edsave e o boneco dele, né? E mais uma vez, muito obrigado mesmo por vocês terem me chamado pra jogar isso daí. Foi muito bom conhecer vocês, sério mesmo. É a melhor mesa aí que eu já joguei até hoje, eu posso dizer isso com toda certeza. A respeito do RPG, mano, que ele mudou eu como pessoa. Nesses 1 ano que eu tô com o Júnior aí, nessa relação que a gente tem, né, duradoura só, eu aprendi o seguinte, velho, existe gente no Brasil que tem a mesma loucura que eu, velho, que é ficar curtindo as histórias que a gente inventa. E acha massa isso, velho, e há diversão nisso, e aprendi a me divertir com isso. E eu, realmente, entre todos os jogos que eu já joguei na minha vida, o RPG é, sem dúvida, o melhor. O Wendel vai tomar no cu. Ah, velho. Me ofenderam pra caralho aí, eu vou ter que falar alguma coisa. É o seguinte, cara. A gente começou aí com essa ideia. Sei lá se o Stefano tinha essa ideia anterior ao início do jogo e tudo e tal. Como que ele achava que isso ia se desdobrar. Mas eu fiquei feliz ao ponto que a gente foi desenvolvendo, né, o nosso jogo, e o podcast foi rolando, e que esse podcast se tornou audível. Tipo, era mais ou menos o que eu procurava antes, tá ligado? Se eu não soubesse do jogo, ia ser uma coisa que eu ia escutar toda hora. Aí isso foi bem bacana. E eu vi essa transformação da gente começar com um jogo despretensioso e se tornar a amizade que a gente tem, o jogo bacana que a gente tem, assim, tipo, com as desavenças dos personagens, com o desenvolvimento de toda a história que a gente fez. E se tornou, tipo assim, porra, é uma coisa foda, velho, que a gente não queria fazer e aconteceu. E tá aí, a gente vai ouvindo essa porra aí e foda-se. Tá ligado? Eu acho que, sei lá, velho, quem escuta podcast aí e tudo, e que gosta da parada, gosta de um RPG mesmo, ele vai entender o que eu tô falando e com certeza entende um pouco da loucura que a gente passa aí todos os sábados pra poder jogar. No resto vou agradecer a todo mundo que me xingou e mandar todo mundo tomar no cu. Basicamente eu vou me aproveitar das palavras que o Gorak disse. Como ele mencionou, isso daqui iniciou basicamente com a gente jogando naturalmente. Até hoje é assim, ninguém sabe quais as ações que a gente vai tomar durante a mesa. E basicamente esse podcast, essa mesa, esse RPG que a gente participa todo sábado, para grande parte é um momento de descontração. Meio que você fugir da correria que é a semana e jogar esse RPG. E basicamente essa mesa funciona para mim, pode funcionar para quem ouve ou até mesmo para quem está presente aqui na mesa como um aprendizado, né? Faz amizades novas, tem essa interação mais ampla, né, que a gente constrói aqui. Basicamente é isso. Agradecer o Júnior, a todos os espectadores, a todo mundo que faz parte da mesa aqui, e que a gente continue aí nessa nova temporada e a gente acabe com essa profecia aí. Será mesmo? Rapaz, Perfeito. pode acabar, mas eu não vou ver. É uma verdade. Eu tô gostando muito de jogar. É a primeira vez que eu jogo com uma mesa que não seja presencial. Eu tô gostando muito da história e de como tá sendo. O Júnior manda muito bem mestrando, tenho gostado muito. E acaba que, apesar do horário, acaba sendo um ponto alto da minha semana, né? Tinha acontecido umas coisas meio ruins quando eu entrei na mesa e tem me ajudado bastante.
Cara, o legal é que a Ana, que toda vez que ela fala alguma coisa, ela dá essa risada dela. Eu fico muito sem graça. Normal. Não, e Eu até ri quando ela demais tá desse- jogando de bagulho aéreos, ela também faz. Ela ri de bagulho. Só dizer ao público que, primeiro, parabéns por vocês terem escutado esse podcast maravilhoso, cheio de gente incrível, tá? Pessoal que quer. Cara, se vocês tivessem uma mesa, que nem esse pessoal que tem aqui no podcast do Vai Catocha, estaria feliz demais, é, que é esse o sentimento que eu tenho, sabe? De você ter encontrado pessoas que realmente querem se divertir, querem jogar o jogo RPG, sabe? É difícil encontrar grupos de pessoas que estejam dispostas a isso, sabe? E que vocês possam estar acompanhando cada vez mais o podcast, o nosso editor aí, o Stefan, ele tem cada vez se esforçado mais para poder estar trazendo conteúdo para vocês, sabe? O Júnior, ele tem construído essa história que tá imergindo os personagens e os players de uma maneira, cara, que tá sensacional, sabe? E tem muita coisa ainda a vir pela frente, sabe? E o podcast está quase completando um ano. Nós começamos em janeiro desse ano de 2018. Então, assim, o grupo em si, né, já está completando quase um ano. E eu acho que é uma vitória para o grupo, para as pessoas, os players, essa conquista, sabe? Foi em dezembro, né? Isso mesmo, dezembro. Lembro como se fosse ontem, cara. Eu falei, galera, tem uma possibilidade aí da gente jogar, mas não sei, é véspera de Natal, tá ligado? E aí, o que vocês acham? Vocês vão viajar? Vocês vão fazer alguma coisa? Vão ficar com a família? Não, porra, vamos jogar. Exatamente, foi isso. Então, assim, o meu desejo para todos é que, principalmente vocês ouvintes, que vocês possam encontrar uma mesa do caralho, velho, igual essa. Vou te falar, é muito foda. E que vocês possam encontrar amigos divertidos para estarem juntos assim. Que apesar da distância, há essa proximidade que o RPG une. E é muito bom. Enfim, sucesso a todos. Não, e o seguinte, deixa eu só complementar, porque uma parada bem interessante é que o nosso grupo, ele foi formado numa página de Facebook, né? Então, tipo assim, todo mundo que busca grupo, que acha que não vai dar certo porque eu não tenho um relacionamento com o pessoal que vai vir, que vai entrar na mesa. Velho, eu nunca, ouvindo hoje, a nossa conversa de hoje, todas as piadas que a gente faz hoje, a intimidade que um tem com o outro aqui, nunca diria que o nosso grupo foi construído assim, do nada. Do Júnior querendo narrar qualquer bosta e a gente fala assim, não, beleza, eu quero, e ele selecionou os caras certos pra uma parada dar certo, velho. Então, claro, que você passa por grupos e dá errado, mas quem é do hobby, quem gosta de um RPG, velho, você não pode perder a esperança na página lá do Facebook que você entra num grupo completamente aleatório com pessoas aleatórias, não, porque dá certo. Júnior, o que essa mesa mudou aí sobre o que você tinha ideia com a profecia? Se foi no que você pensava? Que aí? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos e a cada um de vocês, até porque a ideia que eu tive a princípio era fazer com que era para eu ter um pouco mais de diversão durante o meu dia a dia, só que eu sem saber no que isso ia virar, né? E como disse, quando comecei a fazer o recrutamento na página do Facebook, assim como o Barad falou, eu era e ainda sou, né, um mestre aprendiz, e estou usando isso aqui como aprendizado para mim, uma forma de eu aprender a mestrar RPG, a jogar RPG, a gostar um pouco mais desse que pra mim é um hobby, mas que cada dia que passa eu vejo que pode se tornar algo mais. Então,
no geral é isso. Só tem mais é que agradecer a vocês mesmo e ver o que a profecia ainda vai mostrar para todos nós, né? Vamos ver o que a profecia ainda vai se revelar. Será que é uma profecia falsa? Vamos ver menos o Lander, né? Então, né? Quando eu tava procurando uma mesa pra jogar online, lá que eu achei o Júnior e companhia lá no Facebook, eu já tava com uma ideia de fazer um podcast pra falar sobre RPG. Eu não sabia o que eu ia fazer ainda, porque eu sempre gostei de podcast, como o Silvio falou. É o que eu mais ouço, é a mídia que eu mais ouço hoje. Isso faz, na verdade não é de hoje, já faz uns 5, 6 anos que eu ouço muito podcast. E eu queria estudar sobre edição de podcast. Eu sempre gostei muito de RPG, é o meu hobby favorito. Então eu queria juntar essas duas coisas, né? A minha ideia a princípio era fazer um podcast junto com a mesa, com os meus amigos aqui da cidade onde eu moro. Porque a gente joga há muito tempo, desde a época da escola. Mas acontece que para você gravar um podcast presencial, você exige mais investimento, que era uma coisa que eu não tinha na época, na verdade não tenho até agora, para poder comprar equipamento, mesa de som e tal, coisa para gravar presencial. Então eu pensei, bom, eu vou fazer um podcast com uma mesa online, porque exige menos investimento, e vai ser um teste. A minha ideia, eu nunca pensei em fazer um podcast que eu já considero longo, já é 1 ano, mas assim, tem muito mais história ainda pra vir pra frente. A gente tem muito material bruto ainda pra soltar de episódio, e a gente ainda tá jogando a campanha, não vejo um fim ainda. Então foi muito além das minhas expectativas como produto de entretenimento. Eu tô muito feliz, acredito que a edição tá melhorando, apesar de dar um puta trabalho ainda, mas acredito que tá melhorando, e eu quero fazer uma segunda temporada ainda bem melhor do que essa primeira. E vamos ver aí o que o próximo ano nos traz, o que a próxima temporada vai nos trazer com a profecia. E obrigado aí, pessoal, por aceitarem participar. Tá sendo muito bom. Boa. Nossa, nós. Cara, valeu você, velho. É um cara muito bacana, velho. Olá, boa noite, sou o Júlio, tenho um Peugeot. Eu tenho Peugeot. Meu Deus, o que o Peugeot tem a ver com isso? Deixa o carrinho em paz. Ué, o que o Palmeiras tem? Não sei, cara, mas enfim. Foi foda. E o que acontece? Tá dando pra ouvir, né? Sim, cachorro fazendo participação especial aí. Caralho. Rapaz. Vamos ver se para pra eu falar. Cara, ele só fala quando você pega Não pra é só falar. aqui que tem uns campirotos, tá vendo? Ah, velho. Me ofenderam pra caralho aí, eu vou ter que falar alguma coisa. A gente te ama, cara, deixa pro escuro. Amo, caralho. Isso aí é só cuidado, você. hein? Só você que não tá aí. Tá gravado, hein? Tá gravado. Cuidado com esse negócio aí. Eu não tenho nada a ver com isso não, hein. Tá gravado, beleza. Bora, rapaz. Rapaz, tá falando Eu mutado adoro aí. essas coisas. Vou deixar só o mindinho. Que merda. Que medo. Cara, ainda então, bem que esse... Porra, velho. Caralho! não sei, Gustavo, cara. Se eu terminar de falar. Chegou um bicho. O que foi isso? Tá vendo, cara? É isso, cara. É isso que eu falo. Cara, late, mano. Nunca vi isso, Parece não. um chihuahua, velho. Mano,
É isso que eu falo. Nada esmagando na um pinche, semana. mano. Nada na semana se compara a isso aqui, não. Velho. Nada na semana se compara. Eu fora, eu sinto muita falta. Velho. Eu fora, eu sinto muita falta. Caralho. Então, Caralho, velho.